Boa noite a todos, todas. Queria agradecer a presença de todos, todas hoje. Queria agradecer muito, a presença também do professor Paulo Arantes, do professor Gabriel Feltran, que me honra aqui com essa presença no lançamento do livro, no debate, com quem eu já venho fazendo algum diálogo ao longo do tempo e que, enfim, já conhecia o meu trabalho e, portanto, eu fiquei muito feliz com o aceite do convite deles. O livro está sendo vendido hoje com desconto pelo Alexandre, da editora Pueblo, e depois também eu vou convidar todos e todas para um pequeno coquetel que está ali sendo preparado numa antessala da entrada com salgadinhos e suco, infelizmente. Mas estão todos convidados. Bom, eu vou apresentar um pouco o trabalho, o livro, e não vou me alongar muito, depois eu vou passar a palavra para os dois professores, para eles fazerem os comentários do livro. Bom, esse livro ele foi publicado esse ano e ele é resultado da minha tese de doutorado que eu defendi na Unicamp. E a partir de então eu fiz uma reelaboração dessa tese, um enxugamento dela também, para que ficasse nesse formato do livro. Então é com prazer que eu estou agora lançando ele aqui, onde eu trabalho, a minha casa, que é a UFO. Bom, o livro ele vem de uma pesquisa que eu fiz durante 5 anos no doutorado e tem esse título, aparentemente estranho, O Diabo e a Fluoxetina, justamente porque ele tenta fazer uma relação entre o pentecostalismo e a figura que o diabo representa no pentecostalismo e a fluoxetina, que é um dos medicamentos mais famosos no tratamento contra a depressão. É um antidepressivo que é o princípio de vários antidepressivos conhecidos, como o Prozac, por exemplo. Então, eu tomo o pentecostalismo de um lado, na figura do diabo, e a fluoxetina na figura de uma certa psiquiatria biológica e farmaceuticamente orientada, para tratar como essas duas agências elas desenvolvem certos dispositivos de gestão da diferença e de gestão também do sofrimento. Então, o que aparentemente aparece como uma conexão a princípio absurda, entre duas coisas absolutamente diferentes, o meu esforço justamente vai ser tentar cruzar essas duas coisas, fazer um cruzamento entre o diabo e a fluoxetina, que espero que ao final da minha fala fique mais claro para vocês do que se trata. Bom, esse livro ele tem, apesar dele focar nessas duas questões e focar em 2 objetos de estudo bem específicos, que são os pregadores itinerantes, como eles próprios se denominam, que são pregadores que vêm de trajetórias de vida as mais diversas e dramáticas, que se apresentam no mercado religioso sempre com uma designação como ex-alguma coisa, ex-bandidos, ex-mendigos, ex-prostitutas, ex-bruxos, ex-jogadores de futebol, ex-puxadores de samba. E essas pessoas com essas trajetórias dramáticas, por não encontrar, muitas das vezes, um espaço no mercado formal de trabalho, encontram um nicho muito específico, que é o mercado pentecostal de pregações e testemunhos. E eles se tornam pregadores itinerantes. O que isso quer dizer? Eles não são pastores responsáveis por uma igreja fixa, nem por uma comunidade soteriológica de fiéis. Eles vivem do expediente de pregar onde eles recebem convites, dando um testemunho de vida deles como ex alguma coisa. Então, o sofrimento deles é vendido no mercado religioso como uma espécie de mercadoria mesmo, já que eles gravam os testemunhos deles em CDs, DVDs, e até o momento que eu fiz a pesquisa, vendiam esses testemunhos
em lojas e comércio especializado evangélico ou cristão. Então tinha de saída já um paradoxo, que era quanto mais brutal fosse a história de vida, mais possibilidades de venda ela tinha. Então, quanto mais humilhado tinha sido o mendigo em vida, mais venal se tornava o testemunho dele. Quanto mais cruel tinha sido o bandido, mais possibilidade de fazer sucesso no mercado emergente de pregações e testemunhos, o testemunho tinha. Quanto mais promíscua tinha sido a prostituta, mais chance também ela tinha de vender. Então eu estudei essa espécie de paradoxo, né? Aqui a diferença, a estranheza, a anormalidade dessas trajetórias de vida eram agenciadas em um mercado religioso emergente. Então, de modo que esses pregadores, que são, né, em si mesmos trabalhadores, né, precários, porque estão operando num mercado informal, precarizado, religioso, né, eles não têm a contrapartida de nenhuma denominação, esses pregadores, eles tinham a sua diferença agenciada de uma maneira nova, inédita. E era justamente isso que estava me interessando, ou seja, como que a diferença havia se tornado mercadoria, ou como o sofrimento havia se tornado mercadoria na forma de um testemunho radical, né, de transformação de vida. Bom, isso foi de um lado, né? E nessas testemunhos que eu escutei e pesquisei, havia uma onipresença da figura do diabo, né? O diabo era o grande protagonista das narrativas. Eu pude observar isso porque, se você pega testemunhos que foram gravados, e tem testemunhos gravados na década de 50, 60, 70, quando esse mercado começa, o diabo era quase que ausente. Não havia referência ao diabo. Havia referência ao pecado, ao arrependimento, à conscientização da trajetória de vida que agora se purificava pela conversão. A partir dos anos 90, o diabo passa a encenar de uma forma muito onipresente nos testemunhos. Havia uma espécie de onipresença do diabo, e o sujeito que narrava a sua história era o sujeito que estava sendo premido por uma possessão ou uma opressão demoníaca. Então, ele não era de fato um sujeito ético que sabia o que fazia, que respondia por aquilo que ele fazia e tinha ciência, né, das consequências dos seus atos. Ele se anulava como sujeito ético porque ele estava vitimado pela opressão do diabo. Bom, isso, enfim, é uma coisa que já me interessava, que eu já vim estudando desde o mestrado, e é o lado que a gente vai ver, né, nessa discussão, é o lado dessa metáfora aí que eu estou usando, que é a metáfora do diabo. Mas vocês podem me perguntar, o que isso tem a ver com a psiquiatria? Né? Por que eu fiz essa relação? A questão de fundo que passa o trabalho, né, eu tenho uma pergunta no fundo que é uma pergunta teórica, que é: quais são as formas contemporâneas de governo dos indivíduos? Ou, para usar um conceito, né, elaborado pelo Michel Foucault, no curso dele, a partir do curso dele que ele deu no Collège de France, Segurança, Território e População, qual é as formas, as modalidades de governamentalidade que, para o Foucault, nada mais é do que as formas de conduzir a conduta dos indivíduos. Essa era a minha questão. Ou seja, será que as formas de conduzir a conduta dos indivíduos na contemporaneidade são diferentes, elas são emergentes, elas são novas perto do que, em comparação ao que havia ocorrido em grande parte da história da modernidade? Então, por um lado, eu fiquei preocupada, né, interessada nessa questão de se fomentar no Brasil um mercado de sofrimentos. Vou tentar fazer a conexão com a governamentalidade já. Bom, e daí veio o meu interesse pela psiquiatria. Da onde veio esse interesse? Né? Esse é um interesse que surge, de fato, apenas no doutorado. Eu vou contar uma pequena anedota, mas é
anedota da onde surge esse interesse heurístico, né? Eu estava passando um ano novo na Serra da Canastra, que é uma região próxima aqui, né? Mais ou menos próxima de Uberlândia, e eu estava passando esse ano novo, uma região turística, né? De serra, de cachoeiras. Eu estava passando o ano novo na casa de dois irmãos, um irmão e uma irmã, que alugava a casa no meio da fazenda para turistas eventuais. Na hora do ano novo, né, no dia, né, na noite, deu 9 horas da noite, todo mundo se recolheu, porque ninguém, nesse campesinato brasileiro remanescente, comemorava o ano novo. Eu estranhei que no dia do ano novo, às 9 horas da noite, eu ia dormir. E eu fui para o quarto, né, e fui dormir, e veio esse irmão que alugava a casa, né, um sujeito remanescente do campesinato, né, um caipira, como a gente diz, e ele sentou na beira da minha cama e perguntou se eu queria ver os remédios que ele tomava. E eu achei aquilo muito estranho, no dia do ano novo eu estar submetida àquela pergunta, né. E eu, absolutamente constrangida, disse sim, eu queria ver os remédios que ele tomava. Aí ele foi lá no quarto dele, pegou a caixinha de remédios dele de tarja preta, né? Me mostrou e perguntou, você conhece isso? Eu falei, não. Aí ele falou assim, o médico falou que é para depressão. Você sabe o que é isso? Como se eu, vinda de fora, né, da cidade, pudesse de alguma forma esclarecer para ele esse segredo, né, da medicina oficial. E aquilo, de fato, me interessou, porque os caipiras, né, a tristeza do Jeca, digamos, estava agora sendo medicalizada com fluoxetina. As categorias pelas quais a gente nomeava a tristeza no campesinato, o sujeito está borocochô, ensimesmado, amuado, agora ganhava esse novo vocabulário que parecia na boca dele um vocabulário estranho, com o qual ele não se reconhecia. E aí eu fui justamente estudar esse segundo grupo que eu me interessei, que foram esses sujeitos remanescentes do campesinato que foram diagnosticados com depressão. Bom, mas qual que é a relação então? Por que a fluoxetina tem a ver com o diabo? Porque essa medicalização, né, essa extensão do patológico é uma coisa que acontece na história da psiquiatria relativamente recente. Ou seja, a partir da década de 70, a psiquiatria americana, né, a Associação Americana de Psiquiatria, decide fazer uma reformulação do DSM, que é o Manual de Diagnóstico e Estatística, né, de transtornos mentais. E a partir dessa força-tarefa que se monta na psiquiatria americana, é publicado em 1980 o DSM-3, que foi um marco na história da psiquiatria porque ele promove uma extensão do patológico que nunca havia sido antes vista, né? Ou seja, é provável que qualquer um de nós aqui hoje, nesse anfiteatro, possa estar em algum dos transtornos mentais elencados, né, pelo DSM-3. Então, há uma patologização do sofrimento de forma muito mais extensiva do que havia até então. Ou seja, pessoas consideradas absolutamente normais há pouco tempo atrás entram agora num quadro de patologia, né, um quadro de transtornos mentais. Então, no livro eu conto um pouco, de forma muito mais longa, né, essa história da psiquiatria. E a partir desse momento, você começa a ter a ideia de que o sofrimento está relacionado a distúrbios neuroquímicos no cérebro, né, ou disfunções neuroquímicas no cérebro. A partir desse momento, então, há de fato uma espécie de luta simbólica, né, e dramática com a psicanálise, no sentido de que a ênfase deixa de ser o trauma, a neurose, o conflito intrapsíquico, como era na psicanálise, e passa a ser uma espécie de déficit que o cérebro passa a comportar, que é um déficit compensado pelo tratamento medicamentoso. Aí entra a fluoxetina,
né? O Prozac é lançado em 1987, 7 anos depois da publicação do DSM-3, e ele tem um sucesso imediato na prescrição dele para vários transtornos mentais. Bom, à medida que você estabelece também que a maneira como você se relaciona com o mundo, ou a estranheza que você estabelece na sua relação com o mundo, é resultado de um transtorno neuroquímico do cérebro, há uma espécie de declínio do sujeito ético também, que responde pelo que faz e sabe o que faz e tem consequências dos seus atos, na medida que você é resultado de uma desordem neuroquímica, ou seja, o seu transtorno mental é resultado de uma desordem neuroquímica. Então, havia uma homologia, havia um declínio do sujeito ético com a onipresença do diabo nos testemunhos desses pregadores itinerantes, e havia uma onipresença agora da fluoxetina, né, do paradigma do distúrbio neuroquímico do cérebro, para tratar justamente desse cérebro deficitário, e que passava então a comandar o sujeito, que se anulava em certa medida como sujeito ético. Então a gente vê um declínio do sujeito ético, seja pelo diabo, seja pela fluoxetina. Bom, partindo dessa primeira premissa, né, a gente observa, né, uma espécie de dispositivo que emerge a partir da década de 70, 80, 90, para lidar com a questão da diferença e do diferente. Porque seja o caipira, o jeca estranhado, que é medicalizado porque ele tem algum tipo de desordem que não é traduzida mais pelo universo simbólico do campesinato, seja esses sujeitos dos pregadores itinerantes que vêm nas suas histórias as mais dramáticas possíveis, esses diferentes, esses anormais, digamos assim, eles recebiam um novo modelo de gestão. Ou seja, o diabo e a fluoxetina, o jeca medicalizado, o caipira deprimido e o pregador itinerante, eles eram sinais, eles eram sintomas. E é essa a tese do livro, de que um novo modelo de governamentalidade passava a se instituir, ou seja, uma nova forma de conduzir a conduta dos indivíduos. E nessa nova forma de conduzir a conduta dos indivíduos, os sujeitos não seriam mais reformados, mas geridos. Eles seriam geridos numa estranha e tautológica arte de se tornar aquilo que eles já são. Vou tentar argumentar um pouco do que eu estou dizendo com isso. Bom, então, isso pressuporia uma nova forma de governamentalidade? Essa é a pergunta. Por quê? Porque quando a gente pega a história da modernidade, né, o que a gente observa, e vários autores fazem essa narrativa, é que a modernidade empreende uma guerra contra a diferença. O Bauman, né, um autor que eu uso, sociólogo polonês, ele diz que há duas maneiras de você lidar com a diferença. Você pode eliminar o diferente através de banimento, exclusão, guetificação, ou, no limite, a destruição física. Ele chamou isso de genocídio. Ou você pode lidar com a diferença extirpando a diferença do diferente, através de um projeto de assimilação que os Estados-nação fizeram, né, na sua constituição, na sua formação durante grande parte do século XIX e século XX. Bom, seja pela eliminação física, pelo genocídio, ou seja pela assimilação, você tinha, quando não chegava na situação drástica, né, da eliminação física, como foi a estratégia dos totalitarismos, né, que aconteceram no século XX, você tinha uma missão civilizatória do Ocidente, que era: os indivíduos tinham que ser domesticados, disciplinados, aculturados, civilizados, convertidos, reformados. Eles tinham que se ajustar, aqueles que fossem desviantes, a um plano, a uma planificação da sociedade que estabelecia uma espécie de sonho de pureza em que não havia espaço para a diferença tinha que ser extirpada. Então a metáfora era uma metáfora do plano
e da inadequação ao plano. O que se observa a partir da década de 70? Que um novo modelo de governar os indivíduos é instituído. Uma nova governamentalidade. Ela não passa pela disciplina, ela não passa pela reforma, ela não passa pela culturação, pela domesticação, por nenhuma dessas agências que eu acabei de mencionar. E aí isso foi, de forma muito interessante, sintetizada pelo Foucault, né, que eu já citei aqui, numa passagem de um curso que ele dá no Collège de France também, né, o Nascimento da Biopolítica, em que ele diz: essa nova governamentalidade que emerge, que ele vai chamar de uma governamentalidade neoliberal, portanto, que para ele o neoliberalismo não é uma política econômica de redução de gastos sociais e nem simplesmente uma medida de austeridade fiscal dos estados, né, como a gente às vezes pensa o neoliberalismo. Ele é isso, mas ele é também um novo tipo de racionalidade. Nesse novo tipo de racionalidade, não se trata mais de mudar a mentalidade dos jogadores. Como eu falei, não se trata mais de reformar os indivíduos para que eles se adequem ao plano. A ideia agora não é mais mudar a mentalidade dos jogadores, mas mudar permanentemente as regras do jogo. E isso, para mim, na minha argumentação, os dois grupos de estudos que eu havia, né, os dois grupos de sujeitos que eu havia elencado, né, para o estudo da pesquisa, eles respondiam a isso. Por quê? Os pregadores itinerantes, ainda que eles houvessem se convertido para o cristianismo, né, para o pentecostalismo ou o neopentecostalismo, eles, na verdade, não precisavam ser dramaticamente reformados. Não havia uma ruptura da trajetória biográfica que indicava um antes e um depois absolutamente claros. Eles, na verdade, eram geridos por um novo mercado religioso que transmutava, né, a estranheza deles numa espécie de alavanca por uma acumulação do mercado religioso que se instituía. Então, na verdade, não se pedia que eles deixassem de ser o que eram, pedia-se que eles tornassem quem eles eram, porque era só na condição de estudo que eles poderiam ser, digamos, aproveitados no mercado pentecostal. Então, essa gestão, e não mais a reforma, né, essa gestão do sofrimento, indicava que nós estávamos, de fato, né, no nosso pentecostalismo tupiniquim, atualizando um novo dispositivo, que era, de fato, o que o Foucault havia chamado de uma governamentalidade neoliberal. E no caso da psiquiatria biológica, você vê também um paradigma que deixa de ser o da cura, ou seja, o da distinção clara entre o antes e o depois também, como era a conversão, para ser uma espécie de cronicidade permanente, ou seja, as pessoas vão ser cronicamente deprimidas, elas vão ser cronicamente vítimas de transtorno bipolar ou de toque. Não há uma solução à vista para isso. Então elas vão ser permanentemente geridas. E o que vai ser gerido? Vai ser gerido justamente o desequilíbrio neuroquímico desses cérebros deficitários. Então, o diabo e a fluoxetina, eles se associam aqui, né, nessa pesquisa, justamente como indicador de que não se trata de mais, nesse novo empreendimento, não se trata mais de uma guerra à diferença. Não se trata mais de destruir a diferença como era o projeto moderno civilizatório. Se trata de gerir a diferença para que as pessoas sejam permanentemente, na verdade, quem são. Ou que elas sejam ligadas a um dispositivo em que pede que elas sejam quem elas são, numa espécie de ciclo vicioso, né? Como eu uso essa metáfora, né? Uma cobra que persegue o próprio rabo. Já que os pregadores itinerantes não conseguem sair da narrativa dos seus próprios horrores, das suas histórias de vida, e já que os deprimidos também não conseguem sair do curto-circuito em que eles enredaram com eles mesmos na sua própria desordem neuroquímica. Acho que era isso mesmo. Obrigada a todos.
professor Gabriel Feltrão. Boa noite. Eu começo agradecendo o convite da Mariana. Para mim é uma honra poder discutir o trabalho dela. A gente vem dialogando bastante, já não é de hoje, seja no nosso grupo de etnografias urbanas do SEBRAP, seja nas nossas próprias conversas em São Carlos, aqui, por aí. Tem uma microfonia, não? Ou só eu? Mas também é uma honra estar com o Paulo, com quem eu também tenho conversado há bastante tempo em longas discussões no grupo do Paulo, que me ajudaram muitíssimo. Eu estive lá 2 vezes e foram conversas que eu não esqueço, porque começavam às 7 da noite, terminavam meia-noite, 1 da manhã, uma coisa impressionante. A disposição para a conversa do grupo tem me ensinado muito. Então é um prazer, de fato, estar aqui, especialmente em Uberlândia, porque eu sou meio uberlandense também, minha família está toda aqui. Morei aqui anos muito importantes da minha vida, então também é um prazer poder compartilhar desse momento aqui. Vamos lá, eu tenho só alguns pontos que eu gostaria de ressaltar. O primeiro deles é a afinidade mais geral que se despertou com o trabalho da Mariana já há bastante tempo, quando eu fui me dando conta que a Mariana, como eu, e a gente é de uma geração próxima, né, tinha um jeito de fazer sociologia que era baseado exatamente da forma que ela falou, da percepção no cotidiano de sinais que nos faziam entender como a cena política, a cena conflito social mais amplo estava se desenhando, né? Eu acho que isso é bem marcante, seja na forma como o livro pensa a psiquiatria, seja na forma como o livro pensa o pentecostalismo. Sem dúvida, 2 das esferas de gestão dos muito pobres se elaboram e se expandem muito, muito drasticamente nos últimos anos, né? A minha trajetória de pesquisa é toda com grupos muito marginalizados em contextos urbanos. Sempre estudei periferia das grandes cidades, mas sobretudo o fundão das favelas, né? Sobretudo os grupos mais criminalizados, que também são mais medicalizados, que também são mais encarcerados, que também são mais passam por um monte de projetos na tentativa, seja de reforma, seja de repressão, seja de conversão, e que são, sem dúvida nenhuma, os espaços nos quais o pentecostalismo cresceu com mais desenvoltura nas últimas décadas. E também, como a Mariana, a partir de interações muito, a princípio, pouco significativas do cotidiano, a gente vai se dando conta do que tem ali por trás, e não é pouca coisa que tem ali por trás, e disso a gente vai tentando amarrar e costurar um pouco a cena mais ampla que a gente quer discutir como sociólogo. Ou seja na escolha das temáticas, e a Mariana sempre vai para a margem, né, para tentar entender o modo mais geral de funcionamento dos dispositivos de poder de cada contexto, seja especificamente por esse paradigma mais indiciário, né, na história, se chama, e captando os indícios do cotidiano para ir montando um diagrama de análise mais amplo. Eu acho que eu sinto muita afinidade com o trabalho. Para mim é muito instigante ler o livro, e eu já desde que saiu, né, eu conhecia já o trabalho da Mariana no mestrado. Foi um trabalho premiado pela Anpox, então foi um trabalho que todo mundo quis ler naquela época, né, o Bandido que Virou Pregador, e a gente foi atrás, e eu já lendo esse trabalho já senti muito essa afinidade. Ainda não conhecia a Mariana, mais tarde a gente foi se conhecer e poder trocar, e é uma interlocutora que eu prezo muito, que a gente troca muito sobre os textos recentes, coisas que estão em andamento. Eu acho que tem muita afinidade nisso, né? Então de fato é um prazer estar aqui. Sobre os temas mais específicos do livro, eu queria dizer que
eles estão presentes na minha cara o tempo inteiro na minha pesquisa de campo, e nenhum deles foi tratado por mim como deveria, né? Então eu também senti uma espécie de complementaridade, porque estudando esses grupos muito marginalizados, eu sempre pensei também nos mecanismos de administração do conflito que esses grupos geram, mas sobretudo promovidos pelo Estado e pelo crime. Eu passei muitos anos da minha vida, os últimos anos todos, estudando o mundo do crime em São Paulo, e como a emergência do PCC, e como a instituição de modos de administração, disciplina da vida urbana nas periferias, na presença do PCC, se fazia sentir, mas também como todas as políticas governamentais vão, de certa forma, estruturando a administração dos conflitos cotidianos, né? Como esses dois diagramas, estatal e criminal, em alguns momentos trabalham juntos, em outros momentos se chocam numa lógica guerreira, né? Mas é evidente no meu trabalho de campo a presença muito capilar do mundo pentecostal e a presença muito capilar da psiquiatrização, né? dessa psiquiatrização que se fala. Então, por exemplo, em unidades de internação para adolescentes em conflito com a lei, basta ter uma ligeira quebra na rotina que todo mundo é medicalizado, todo mundo recebe tratamento psiquiátrico. Prisões parecido, população de rua nem se fala, né? Uma frase que eu me lembro muito é visitando uma entidade que trabalhava com população de rua em São Paulo, e falava: o dó aqui é como bala, as pessoas vão lá, pegam e tomam, né? Acho que o Fábio Malatti, principalmente, tem tentado fazer essas conexões, justamente, né, entre políticas estatais e esse universo. Tem um outro trabalho da Lessi Sartori, que também tratou da reforma psiquiátrica e a passagem de uma espécie de controle de contenção física de sujeitos anormais para uma contenção química, e o papel da indústria farmacêutica nisso, e etc. Eu acho que são temas super contemporâneos, mas que eu nunca tratei diretamente. Sobre esse tema da administração, portanto, eu acho que o trabalho da Mariana nos auxilia em duas dimensões que empiricamente são muito notáveis e que nos ajudam a compor algo que eu digo a gente, porque é uma rede de pesquisadores, sobretudo em São Paulo e Rio, que tem pensado num diagrama mais geral de compreensão do conflito social, do conflito urbano e dos seus modos de administração. E a gente tem pensado numa espécie de contínuo de práticas que são estatais, mas também não estatais, práticas que são de agentes religiosos, de agentes do chamado mundo do crime, de agentes estatais, de agentes mercantis, dedicados a produzir ordem urbana, ordem social, né? E uma espécie de contínuo de práticas que vão de uma situação de estímulo, digamos assim, de fomento a práticas desejáveis, até o outro limite desse contínuo, que é o extermínio mesmo de práticas indesejáveis, né? E eu acho que a perspectiva Foucaultiana que a Mariana adota nos permite pensar esse contínuo na chave do dispositivo, né, Foucaultiano, ou seja, um modo de elaboração do poder que é sujo, né, que não é elaborado pelos mesmos atores que fazem a mesma coisa, mas que, analisados em conjunto, permitem enxergar uma lógica comum, um ordenamento comum, um sentido comum para essas ações. E eu acho que digamos, a resultante de gestão, de administração, que a Mariana ressalta muito no livro, digamos, novas formas de gestão, de administração do conflito que vão aparecendo, elas me parecem ser parte desse contínuo, né? A gente tem discutido isso, né? Eu acho que com o Foucault tem um diagrama de pensar o governo que parte, olha, existe a soberania, que é quem decide quem morre, quem pode viver, quem pode morrer. Depois tem uma reelaboração disso, que é a disciplina, que é a gente introjetar no próprio indivíduo a ordem, né? Escola,
prisão, todos os reformatórios, etc. Mais para frente, uma ideia de que a gente tem que fomentar a vida de um grupo, né, de uma população mais ampla. Então, o poder que era totalmente repressivo passa a ser um poder de fomento, né? A gente vai abaixar a mortalidade infantil, fazer muita gente viver, e aí se inscreve a estratégia de controle de administração. Mas o próprio Foucault vai dizer, na governamentalidade, que é o momento de fazer viver, a gente não pode esquecer que o Estado tem que decidir quem vive e quem morre, e traz o suplício de volta na perspectiva do que o Foucault chama de racismo do Estado, né? Eu acho que dá para pensar os temas da Mariana de modo parecido, sendo radicalizando a proposta Foucaultiana e dizendo, olha, tem mais do que gestão aí, né? A gestão é uma das formas, eu concordo com você que tem formas novas de gerenciar os sujeitos, de produzir governamentalidade, de fazer viver, mas tem muita violência ainda, né? O extermínio policial continua alto, o Estado continua decidindo quem pode viver, quem pode morrer, e em alguns casos, os caras que viraram pregadores continuam sendo assassinados, ou você tem outros que, sem dúvida, passam a fomentar mercados que são super lucrativos e esses não precisam ser eliminados, de certa forma nem precisam ser geridos, podem ser estimulados a empreender mais e mais. Eu acho que você tem um mosaico de modos de elaboração do poder que continua operando. E eu acho que nessas esferas que a Mariana ressalta, é o tema da gestão que aparece mais claramente, mas eu tendo a pensar que a gente consegue enquadrar isso com outras formas, pensando num contínuo mais amplo de formas de gestão. E eu acho que você tende a concordar com isso que a gente estava falando, né? Agora, eu queria te ouvir a respeito disso, né? Esse é o primeiro ponto para o debate. Ou seja, tem uma fragmentação dessas coisas e os cortes seriam biopolíticos, mas no plano da população, né? Quem está apto a cada tipo de ação desse dispositivo, ou quem está sujeitado por esse dispositivo e se subjetivando em cada dimensão desse dispositivo, uma mais de fomento biopolítico, outra mais de repressão suplicial. Eu tenho visto aparecerem, e como eu estudo esse tema do crime, me mandam vídeo no WhatsApp, cada vez mais vídeos de tortura policial, de tortura produzida pelo próprio crime, de homicídios espetacularizados, etc. Né? Então, a dimensão do espetáculo, aí eu acho que você tem uma chave fundamental no caso do pentecostalismo, mas outras também. Lembrei muito do Debon. E o outro ponto, Mari, que eu queria te ouvir também, é inspirado na minha orientadora, Evelina Dagnino, que sempre me cobrava isso. Quanto mais adorniana eu me tornava, mais ela me cobrava isso. Eu acho que ela tem razão. Ela dizia, mas cadê a tensão? Está tudo muito dominado nesse negócio, né? Onde tem... O próprio Foucault sempre vai ressaltar isso, né? Ou seja, onde estão as estratégias de resistência, por onde está escapando. Porque sempre escapa, né? A estratégia suplicial tenta um upgrade com a disciplina, tenta um upgrade com a governamentalidade, mas está sempre escapando, né? E onde estão as linhas de fuga desse processo, né? Que, em outras vertentes sociológicas, seria onde está a agência desses sujeitos que tem a conduta conduzida, né? E eu acho que tem muita coisa que a gente tende a não ver. Eu me coloco muito próximo de você, eu estou fazendo advogado do diabo, porque eu também sou, eu também penso. Tem que escapar de algum lado, tem que dar alguma alegria. Mas tem coisas que são produzidas aí, né? Não tem só controle. Modula-se de outro jeito o conflito a partir dessas formas de gerenciamento. E sem dúvida, uma das tensões se expressa no plano do mercado. Acho brilhante como você vai mostrando como
digamos, a grande marginalização vai também ela se produzindo como um nicho de mercado, que é um mercado muito específico a princípio, que tenderia a ser relativamente isolado, mas que pela própria impessoalidade do dinheiro vai se conectando com outros mercados, vai se tornando alguma coisa maior. Mas eu acho que tem mais tensão que se elabora aí. Até porque eu acho que um mundo mais administrado tenderia a ser um mundo mais consensual, em que fosse menos necessário o controle violento, o extermínio, ou digamos a contenção física, etc. O mundo, o limite da governamentalidade não é um mundo em guerra. E, no entanto, os indícios de guerra se apresentam cada vez mais claramente também. Então, só com isso eu concluo, mas só retomando o meu querido mestre também, Machado da Silva, que ele também fala isso para mim. Eu estou também de novo fazendo um debate entre nós, né? Mas o Machado fala assim: mas Gabriel, se fosse tão consensual assim, eu falava para ele, mas olha que interessante, os caras, só o exemplo que eu estava discutindo com ele para não ficar muito abstrato, né? Eu falava, os caras põem um monte de gente na cadeia e depois fala para os caras, vocês podem trabalhar na cadeia para não ficar parado aí sem fazer nada, e vocês vão ganhar R$500 por mês para trabalhar na cadeia durante 10 horas por dia e coisas assim, porque eu não tenho muito controle disso. Então eu falava com o Machado, olha que interessante, porque é bom para todo mundo. Primeiro você encarcera os caras, depois você põe o custo da mão de obra lá embaixo, você faz uma espécie de trabalho escravo, mas ao mesmo tempo o cara quer trabalhar, e quer trabalhar muito porque vai ter remissão de pena e ganhar qualquer coisa melhor do que não ganhar nada. Então você cria um ciclo virtuoso que é bom para todo mundo, é bom para o patrão, é bom para o empregado, você meio dá um nó teórico ali, né? Porque você priva o cara e depois você fala, você trabalha por 500 que está ótimo. Eu falava, olha como você constrói consenso, né? Porque esse trabalhador, ele quer trabalhar por R$500. Você quebra a chave de capital de trabalho assim, né? Mas o Machado falava assim para mim, mas se tem tanto consenso, por que tem que prender o cara? Se tem tanto consenso, por que tem que ter tanta violência, tem que ter tanto encarceramento? Por que né? Se fosse tão consensual assim, você não precisava prender o cara para trabalhar. E se a gente olha só dentro do próprio sistema, vai ser muito consensual, né? Mas olhando para fora, esse sistema vai estar em conflito. E esse conflito produz outras coisas, né? Produz PCC, produz uma série de outras... E não é produzido só dentro, é um conflito dentro e fora que se produz. Será que se a gente olhar para a relação entre esses modos de governo e os modos de resistência não virtuosos que aparecem, a gente consegue ver mais tensão, inclusive o motor dos desenvolvimentos do poder a partir daí. Mas bom, eu adorei o livro, adoro a conversa com a Mariana. Para mim ela é sempre muito instigante, com afinidades de saída e de elaborações teóricas muito mais sofisticadas do que as minhas. Então eu tenho um enorme prazer de estar aqui e queria muito te ouvir a respeito desses dois pontos, sobretudo. Muito obrigado. Boa noite. Desculpa pela voz, está um pouco gasta pela conjuntura. Falando demais, não acontece nada, falo. Muito obrigado, Mariana, pelo convite, estar com vocês, com o Gabriel. Muito tempo não via, os bancos que aparecem no seminário mais. E muito contente de estar em Uberlândia também. Não posso dizer que a minha família está aqui, mas também tenho ancestrais aqui no Centro Mineiro. Tenho Goiás, Paraná, São Paulo. Não sou Chico Buarque, mas tenho parentes que eu estou no Brasil. Infelizmente não tenho. E muito prazer também, muito contente de poder comentar alguma coisa com tudo do livro da Mariana. Eu conheci foi
12, 13 ou 12? 12. 12, graças a uma amiga comum, a Ludmilla, a Bíblia também, socióloga. Graças a Ludmilla, eu conheci a Mariana expondo lá nas nossas reuniões das quartas-feiras. Já estava pronta, já li alguns capítulos para você do seminário. Fiquei muito impressionado. E não só com a envergadura teórica, mas com os casos contados, que são extraordinários. É preciso ler o que significa esses pregadores mendicantes, esses estudos que ela comenta. Mas, de fato, há muito tempo não se vê a sociologia tão boa. E os caipiras deprimidos, que é uma expressão interessante. Eu vou tentar comentar um pouquinho. Mas eu não sou sociólogo, não sou antropólogo, não sou nada. Porque eu gosto. Porque gosto. É só isso. Me simpatizo mais do que simpatizar, simpatia nisso. Me interesso por essa geração de sociólogos, jovens sociólogos, digamos assim, os dois representantes aqui, a Mariana e o Gabriel, que eu tenho, cujo trabalho, sobretudo em São Paulo, mas não só em São Paulo, eu venho acompanhando há algum tempo de perto e eles apresentam uma espécie de linha de ruptura com a sociologia que se fazia. Não diria uma geração anterior, porque a diferença é muito grande, mas eu vou citar vou citar uma socióloga dessa geração, vou comentar um tópico que a Mariana aproveitou. E como é que eu poderia caracterizar? Eu não poderia associar uma instituição, por exemplo, em São Paulo, sempre discute chamado CENEDIC, mas passa muita coisa por lá, com ramificações em Campinas, e dessa nova geração fazem parte disso, o início da Mariana, os dois do Gabriel, que eu li também, o Gabriel já falou do seminário, e que eu situaria da seguinte maneira, porque da seguinte maneira, em certo momento a Mariana usa aqui uma expressão que é a hipótese da superação, entre aspas, como se fosse uma citação, quando essa hipótese da superação caducou, para fazer o diagnóstico de época que está embutido, isso claramente expresso nesse livro, entre o antes e depois do Fordismo e o pós-Fordismo, a nova conceituação do neoliberalismo, que não é absolutamente uma macro-política econômica, nada disso, outra coisa, não só o Foucault renovou o assunto, mas muita gente renovou esse assunto como uma tecnologia de governo que corresponde a uma mutação na história do capitalismo recente, dos anos 70, 80 para cá. Bom, essa hipótese da superação que caducou e que dá origem um pouco a essa sociologia, que começa a mapear essa ruptura. Eu digo isso com uma certa liberdade, porque eu sou testemunho de uma outra hipótese da superação que também caducou, que é do meu tempo. Deve ter percebido, eu sou de uma outra geração. Então, a hipótese da superação do meu tempo que caducou, ela caducou por um sinal que ela havia passado desta para melhor, foi em 64. Chamava a superação, é a superação do momento histórico, naquele momento chamava a superação do subdesenvolvimento. Naquele momento ficou claro que a condição subdesenvolvida, mesmo que hoje não se use mais essa expressão, para nós era definitiva e ela foi decretada em 64. Então, essa hipótese estava superada. Nós poderíamos ter os mais radicais achavam que não teríamos mais capitalismo no Brasil, porque no golpe militar, essa possibilidade, inclusive, se assuntar, nós íamos nos pasteurizar novamente, nos desindustrializar. Naquele momento ficou mais ou menos claro que o capitalismo haveria dinâmico, mas não aquilo que nós imaginávamos como um processo de superação do subdesenvolvimento. O que viesse depois seria algo a ser disputado socialmente. A solução poderia ser socialista, poderia ser nacionalista, mas sim, seria para deixar o subdesenvolvimento para trás. Isso foi, historicamente, não porque os limites decidiram assim, não, historicamente interditado. Essa hipótese desapareceu. Houve uma segunda, digamos, uma segunda leva, e depois foi, digamos, desipotecada, que veio com a saída da ditadura. A nossa transição prometia muita coisa, não mais aquela velha fórmula da superação do subdesenvolvimento, porque a ideia de desenvolvimento havia desaparecido do radar, inclusive da radar da esquerda. Imagino que aqui estamos mais ou menos em casa, eu me permito certas liberdades. Em São Paulo é bom a gente tomar cuidado, porque
tanto o diabo quanto a fluoxetina pegam. Eu me lembro que a esquerda, que agora foi, também passou dessa para melhor, com todas as honras, mas passou dessa para melhor, nunca foi desenvolvimentista. Essa história de neodesenvolvimentista é conversa fiada recente. Foi outra coisa. Eu imaginava fazer isso aqui, porque era para ser um país, isso aqui. Uma democracia e uma sociedade do trabalho. Nem uma coisa nem outra. Está sendo desmontada, não por maquiavelismo, por maldade. Nesse momento, essa hipótese da superação mencionada pela Mariana é que também cumpriu o seu prazo de validade. É nesse momento que essa nova sociologia, e sociologia, ciência política, antropologia, ciência social, começa a fazer um novo diagnóstico do Brasil. Esse novo tipo de conflito, tudo está aí, mas os sinais dele é que são difíceis de serem decifrados. Portanto, a ideia de uma sociedade democrática, ao mesmo tempo, uma sociedade do trabalho, parece muito o que foi a Europa do pós-guerra, mas não era mais pensado nesse instante, era uma coisa diferente. Uma coisa diferente. Se imaginava a democracia, para resumir uma das teses daquela época, era o seguinte: e o nosso ex-grande líder carismático popular, não engano ninguém, ele sempre dizia o seguinte: é necessário, eu não sou comunista, eu sou socialista, mas daí não me engano, nós é que íamos ser enganados, pessoal da militância. Ele diz: é necessário que a classe trabalhadora brasileira tenha um papel político e social de protagonismo que lhe corresponde já no processo produtivo nacional. Ponto, é isso. Isso nós vamos chamar de democracia. Isso o social da Europa chama de sociedade do trabalho ou sociedade salarial, que não é o Fordismo antigo, é outra coisa. É outra coisa. De modo que era essa hipótese de superação caducou. Ela vinha acompanhada de uma série de conceitos chaves como cidadania, democracia, participação. Tudo isso foi uma espécie de impulso que veio lá de trás, do fim da ditadura, e nós imaginávamos que haveria uma decolagem. E muita sociologia foi feita examinando essa tendência que apareceu, sobretudo nos novos movimentos sociais, que apareceram já no fim dos anos 70. Movimentos sociais de antigamente, não são os novos de agora. Essa hipótese começou a mais ou menos a girar em falso, essa hipótese de superação e consolidação de uma sociedade democrática do trabalho, ou dos trabalhadores, ou daqueles que trabalham, não preferem ficar no turnos, que também não era socialismo, era uma coisa ajustada à possibilidade da periferia da dinâmica capitalista naquele momento. Isso também foi passado para trás, e é nesse momento que essa nova sociologia começa a fazer o diagnóstico dessa ruptura, dessas rachaduras que aparecem em todos os momentos em que o Gabriel chama de fronteiras em tensão. E começa a aparecer uma espécie de perspectiva mais sombria. Ele mencionou muito, o Gabriel mencionou e a Mariana também mencionou, mais sombria de um conflito que pode a qualquer momento eclodir sem que se saiba de onde é que vem. A Mariana falou, a guerra há diferença, que a conotação histórica do advento da modernidade, ela passou, essa guerra foi substituída por uma gestão. Só que essa gestão da diferença, ela também é igualmente tensa. É igualmente tensa e tem fronteiras e tem linhas vermelhas que não podem ser ultrapassadas. E essas linhas vermelhas que não podem ser ultrapassadas, como é que elas são ultrapassadas? Que o Gabriel tem estudado, que ele tem chamado de governos normativos mais ou menos incompatíveis, e que só coexistem porque existe uma moeda de troca comum chamada dinheiro. E se dinheiro escassear, nós podemos ter alguma coisa. Eu me lembro, até hoje eu cobro toda vez que ele volta a falar no seminário. Ele falou no primeiro seminário, há uns 4, 5 anos atrás, foi no Gabriel, o que vai dar isso aqui? Já é a segunda vez que nós somos passados para trás. Ele falou, olha, uma hipótese é Ruanda. E Ruanda é alguém vai massacrar alguém nesse país. Essa é a hipótese. Que nós vamos estudando, mas eles vêm estudando de maneira muito discreta, sem alarde, sem... A Mariana, de certa maneira, essa gestão da diferença, ela está muito violenta, ela não é mais, não está mais encarcerando ninguém por causa disso, mas é isso. Bom, essa sociologia começou a detectar esses fenômenos, esses jovens sociólogos,
E, portanto, é também uma sociologia de resistência, de oposição. A anterior, curiosamente, era uma sociologia a favor da democracia participativa dos novos movimentos sociais que estavam aparecendo naquele momento. Então, ela era muito a favor. A tendência está do nosso lado. Agora não, a maré virou e fica se procurando onde é que está a resistência disso. Bom, então, uma primeira observação que eu gostaria de fazer, que é justamente comentando esse aspecto de resistência, de conflito ou de encaminhamento dessas resistências. Porque há uma outra, num certo momento aqui, eu vou ler um trecho muito bom, em que a Mariana diz o seguinte: na multiplicação e desenvolvimento, há espaço para todos e para todas as diferenças. Para o estudo, há um mercado neopentecostal de sofrimentos. Para os favelados, o narcotráfico. Para os imigrantes, o trabalho ilegal. Para as meninas pobres, o tráfico humano. Para mulheres subempregadas, na página 291, a consultoria de empresas e venda direta. Aqui ela puxa uma nota, quem estudou isso foi a Ludmila Kostek Abílio, nossa amiga comum, socióloga, com um livro admirável chamado Sem Maquiagem, sobre as vendedoras invisíveis da Natura. E ela descobriu como é que a Natura ganha dinheiro. Colocar em miúdos, porque não tem trabalhador, não tem setor produtivo para ser automatizado, uma fábrica só. E ela faz com que tenha 1 milhão de mulheres que vendam os seus produtos. Ela descobriu que é na circulação que ela ganha dinheiro. Tanto é que a Natura respondeu no site, a tese que foi publicada, dizendo que ela não tem nenhum vínculo empregativo, elas não têm vínculo empregativo conosco, portanto não tem extração de mais valor dessas. É isso, a minha tese é essa. Quer dizer, entenderam? Tira o vínculo e a moedinha cai no porquinho, não tem problema. Se põe 1 milhão de mulheres trabalhando por fora, além do seu próprio trabalho, e ali curiosamente, gosta de se marxista dura, é na circulação que sai essa coisa. Interessante, a gente descobriu. E são a consultoria de empresas de venda direta. Para celebridades de decadência, reality shows. É uma outra socióloga amiga comum, isso é parece chacrinha, família, chamada Silvia Viana, que publicou um livro chamado Rituais de Sofrimento sobre Reality Shows. Eu já vou explicar um pouquinho porque ela usa uma expressão empregada também, comentada pela Silviana. E aí eu vou onde entra a resistência. Para jovens sem rumo, a aventura morta dos motoboys. Outro assunto da Ludmilla, o motoboys agora está se dando a uberização das profissões. Ela está sempre no fundo, até tocar no carro. O que mais? Para os catadores de lixo, a reciclagem e responsabilidade social. Para os desesperados de todo tipo, as sweatshops, as fábricas do suor. Só uma coisa não se pode tolerar. Veja só, então, há um limite para começar alguma coisa que se assemelha com a antiga subversão, mas diferente. Que os indivíduos não queiram participar desse jogo. O Gabriel estava falando na prisão, o pessoal tem que participar, você pode fazer tudo, menos não participar. E, portanto, se tem a bolsa isso, bolsa aquilo, renda média de cidadania, é para voltar para o mercado. Não é caridade, não é técnica de governo para não sair. O problema é sair do jogo. Sair do jogo aí da complicação e é difícil de jeito. Que os indivíduos não queiram, completamente, só uma coisa não se pode tolerar, que os indivíduos não queiram jogar, que os jogadores desistam do jogo e, entre aspas, peçam para sair. Então esse é o meu primeiro tópico, meu comentário, que eu gostaria que você pudesse também dar sequência desse recabimento, obviamente. Eles peçam para sair, entre aspas, todo mundo conhece, infelizmente. É um bordão que foi viralizado graças a um filme. Todo mundo acha que é asqueroso, não é asqueroso, não. É um filme muito interessante, muito inteligente, que é a Tropa de Elite, com José Padilha. Todo mundo tomou ao pé da letra. Ele simplesmente fez o seguinte: depois do enésimo filme sobre tráfico, favela, conflito e a posição dos estudantes, vamos fazer um filme sobre a posição dos policiais. E fez.
fez com uma certa savoir-faire de antropólogo que fez direito, e ele conseguiu uma coisa que eu, por exemplo, esses 5 Cosméticos de Cidade de Deus, o filme, não o livro, genial, não conseguiu fazer. O Cidade de Deus conseguiu assustar todo mundo com as barbaridades. Ele falou, bom, isso é fácil. Você bota lá os bandidos matando, todo mundo fica apavorado. Agora eu vou fazer a sociedade brasileira, que vai ao cinema, se identificar com os policiais que massacram esses traficantes. Não deu outro. Uma semana depois do filme está em cartaz, o Maracanã em peso, ao pedir a substituição de um centroavante que não estava satisfazendo em um certo momento, fala, fulano de tal, pede para sair, pede para sair. Quem consegue isso, eu não acho que seja um cineasta medíocre, pelo contrário. Então, todo mundo tira as conclusões que quiser. Os movimentos sociais ficam apavorados, se passava isso com ocupação, todo mundo queria ficar fascinado com aquela polícia eficiente, íntegra e culta. Estava até seminário sobre Foucault. Não é pouca coisa. Então, bom. Nesse filme, todo mundo se lembra das cenas em que o pede para sair, não aguenta o treinamento da tropa de choque, é uma tropa de elite, só para os durões, só para os caveiros, o resto é invertebrado. Então, quem é invertebrado, pede para sair, então, pede para sair, pede para joga a toalha, se esculacha, auto-esculacha inteiramente, para usar a linguagem da periferia. Ora, assim como a Ludmilla estudou a invisibilidade do trabalho de 1 milhão de mulheres, a Silvinha, porque ela é pequenininha, mas eu também amiga Silviana, estudou a visibilidade total do trabalho que ninguém via, que são os reality shows. Eu também nunca vi reality show. A Silvinha fez a tese dela, eu tinha que acompanhava o trabalho, ela fez a caridade de uma montagem de 1 hora de reality shows brasileiros e americanos para eu ver o que era o bicho. É impressionante. Você viu 1 hora, eu não precisa ver mais uma vez. Está visto. E o que ela estava mostrando era a visibilidade total do trabalho que ninguém estava querendo ver. No reality show, descobriu simplesmente, essa não sido descoberta de grandes sociólogos. As pessoas trabalham. É isso. Não é que as pessoas representem alguma coisa, um concurso para ganhar um prêmio, elas estão trabalhando. Estão trabalhando e são demitidas em ato, elas são eliminadas em ato. É isso que ela. Bom, aí depois que ela demonstrou isso, você vê no reality show, fica óbvio demais. Óbvio demais. Não é à toa que temos um presidente dos Estados Unidos que tem um reality show, e eu tenho um prefeito abominável que também imitava esse reality show do presidente lá, imitando aqui. Então você que ele, inclusive, ele fez, demitiu, meses depois de assumir a prefeitura, ele demitiu no ar uma secretária. A senhora está demitida. Do lado. Está demitida, não é um reality, mas é um reality show mesmo. É só show, não tem mais nada. Ele está viajando, de vez em quando aparece em São Paulo. Bom, quanto menos aparecer, melhor. Não está em Leblon. Bom, a Silvinha, ela estuda justamente esse comando, pede para sair, porque esse comando já estava no reality show antes do partido usar. Já estavam lá. Pede do Big Brother, pede para sair. Quando você está no limite da tortura, é o assédio moral do trabalho total. Então, há uma voz dizendo assim, inclusive, eu não sei se eu aquele idiota lá, não sei o Bial, né? Falava. Peça para sair, peça para sair, peça para sair. E o cara não pedia, porque ele seria premiado se não pedisse para sair, embora fosse eliminado no final. Ele não pode pedir para sair. Sair do jogo é pecado, isso você vai dizer, pode. Só que a resistência não é o pedir para sair. A resistência é fazer outra coisa, não é aguentar até o fim, ser nocauteado, jogar toalha. A resistência se descobre, vendo um reality show, um canto do reality show, quando num desses programas abomináveis, uma das participantes simplesmente ao vivo, em todos os programas, arrumou a mochila dela, fechou, levantou-se e foi embora do set. Ela foi embora ao vivo. Ela não fez discurso, não pediu desculpa, não xingou ninguém, não invectivou, ela simplesmente foi embora. Ela não pediu, ela saiu sem pedir para sair. Então eu acho que a sua palavra de ordem sobre o princípio é quem sai sem precisar cumprir o ritual de pedir para sair, que é o ritual humilhante. Pediu para sair é humilhação, aqueles querem que faça. Ela não fez, mas tem que sair porque ninguém aguenta. Precisa sair. E precisa sair
E ao sair, ela provocou a indignação de todos os seus parceiros. Aí você afundou o nosso programa. E aí, você está saindo, está deixando a gente, vai ter outro substituto, a gente está desamparado, você está deixando a equipe concorrendo para ver quem elimina quem. Como empresa, a empresa funciona assim. Então, essa precisa ser, eu gostaria que você, porque aí há uma espécie de horizonte de resistência que você está, ou de conflito possível. O que significa esse gesto? Que parece um personagem do Melville, que é um escrivão em Nova York, uma novela do fim, meados do século passado, do século XIX, que é muito estranho. Ele começa, ele toca fogo no mundo, de certa maneira ele nihilifica o mundo. Ele entra num escritório, acho que é da advocacia, e ele simplesmente ele é um copista, ele começa a não fazer as coisas até o fim, e no determinado momento, quando o chefe me chama e dá-lhe uma tarefa, eu preferia não fazer. Aí eu prefiro não. Aí eu prefiro não, como assim? Não. Mas o mais estranho é que ninguém bota ele para fora. A um certo ponto ele começa a morar na empresa, no escritório, dorme lá, come lá e não faz nada. E não é demitido. E toda vez que ele pede, eu prefiro não. Sem discurso, não faz discurso, ele não lê o manifesto, não fez nada. Eu prefiro não. E fica lá. De modo que, em um certo momento, o escritório começa a enlouquecer com aquela recusa. As pessoas não sabem mais o que fazer, a que santo recorrer. O que é aquele fenômeno? Eu acho que vai um pouco por aí. Esse é o segundo ponto também dessas resistências, é o caipira deprimido. A expressão é fabulosa, caipira deprimido. Caipira deprimido, isto é, o campesinato remanescente que está sendo medicalizado com as hard drugs psiquiátricos, psicotrópicos. Como a Mariana explicou. Aí é um ponto, quando eu li a primeira vez, já naquela vez, não debatemos isso, e agora lendo o livro, não tinha lido inteiro. Eu fiquei um pouco encafifado com a expressão o caipira deprimido. Eu quero divertido, eu sou um tempo da tristeza do Jeca. Outra coisa, a tristeza do Jeca, a tristeza do caipira inspirado. O caipira deprimido, nem sabe se isso é possível sociologicamente. Bom, mas é que a depressão, como a Mariana utiliza, reemprega o termo, do ponto de vista da sociologia crítica, digamos assim, é feito por uma ampla bibliografia que estuda o caso da depressão contemporânea. Ela é sempre contraposta, pelo Ehrenberg, que você citou bastante, ela é sempre contraposta com uma espécie de alguém que de maneira bem elementar, alguém que entra em depressão porque não acompanha o ritmo, é isso, não cumpre as metas, na verdade é isso, o capitalismo acelerado contemporâneo. Quem não cumpre as metas, quem não entra na aceleração perpétua, na euforia perpétua, se deprime, não que ele esteja sendo já assediado naquele momento, se deprime porque com ele, esse é o diagnóstico, com ele mesmo porque não está à altura daquilo que é exigido, e isso faz com que ele seja obrigado a se identificar com o seu próprio métier, que já é uma desgraça. Essa incapacidade de cumprir, portanto, de acelerar a sua produtividade de metas e por aí afora, é que provoca, de certa maneira, estaria na origem desse diagnóstico que é homônimos entre tudo, chamado depressão. Há uma espécie, a literatura crítica a respeito disso começa, a Mariana acompanha esse argumento, entende a depressão como uma espécie de resistência a essa aceleração, a essa nova fisionomia da reprodução do capitalismo pós-fordista, em que você podia, pelo menos, tinha um conforto burocrático, dito burocrata para quem caluniava, quem trabalhava, do estar amparado por uma carreira, por uma estabilidade. Muita gente estudou isso. Quando essa muleta desaparece, vem o pavor e a depressão, que você não acompanha. O deprimido é justamente aquele que resiste.
ele, na sua aparente passividade e inanidade, ele está simplesmente a contracorrente, está fora do jogo. É a única coisa que não é permitida. Então, portanto, ele desacelera. Ele é um fator de desaceleração. Só entre parênteses, essa desaceleração não é pouca coisa, não. E essa aceleração capitalista também não é uma grande novidade. Eu lembro de o Leiner Garcia dos Santos, que gosta muito de citar esse trecho do Rainer Miller. Rainer Miller, o dramaturgo alemão pós-Brechtiano, também teórico, ele diz o seguinte: o Terceiro Reich, o nazismo, a Alemanha, o Terceiro Reich, todo mundo se imagina Auschwitz, assim por diante, antissemitismo, genocídio, mas um dos focos dinâmicos do Terceiro Reich, que é aquele horror que nós todos sabemos, um dos focos era justamente a eliminação dos retardatários, não apenas os disfuncionais ciganos, judeus comunistas, que eles imaginavam deficientes mentais. É quem, de certa maneira, segura a máquina. E essa máquina altamente tecnológica, ela tem que ser acelerada. O nazismo é essa aceleração permanente. E justamente aqueles que se contrapõem isso são os retardatários, que devem ser eliminados da maneira delicada que nós sabemos que eles faziam. Então, é essa desaceleração que é o grande entrave, e já vem de longe. A nossa época não nasceu anteontem. Por isso que eu acabo de falar lá para trás estudar essas coisas. Tudo isso para chegar ao meu ponto, do caipira deprimido. Mas será que é só agora que o caipira deprimido desacelerou? Eu nunca estudei o assunto. A única coisa que eu conheço do caipira é adorar a música caipira de São Paulo, da antiga, por outras razões que não é um caso, inclusive. E li o livro do Antônio Cândido, Os Parceiros do Rio Bonito, e tudo que ele falou sobre caipira ao longo da vida. É a minha única fonte. E o Antônio Cândido, recém-falecido, perto dos 99 anos de idade, ele sempre dizia o seguinte: o que é o caipira? Por que todo mundo faz piadas horríveis sobre caipira? Porque o caipira é um patrício nosso que ficou para trás. Ele é lerdo, ele é lento, é um brasileiro lento, porque ele vem lá daquelas primeiras incursões no sertão, que ficou pelo caminho, foi ficando lá junto com os índios. É um português antigo que ficou, de modo que a sua evolução é muito lenta. Ele é, por definição, mulher, por isso ele está sempre fora de moda. Ele está sempre fora de moda e ele não sabe o que é moda, ele nem se dá conta disso, porque a vida dele não é marcada pelo tempo como a nossa é marcada. Você nunca sabe a data de nascimento certo, quando é que foi aquela coisa, a não ser as festas que ele sabe por causa dos ciclos. Então o calendário deles é isso. Então eles são naturalmente desacelerados, por isso dá a impressão de sabedoria toda vez que a gente se aproxima deles, por causa dessa lentidão. E não se incomodam com isso. Aí por isso é sábio. Portanto, eles não são deprimidos, mas são lentos. Então, o caipira deprimido é alguma coisa estranha, é um oxímoro para mim, é o caipira lento, mas eles são lentos. Se são incompassados, deixam de ser caipiras, são cidadinos como outro qualquer. Eles são, por definição, lentos. Não. Só que não. A dizer, já é um campesinato remanescente que você descreve. Para mim, gente vem do trabalho. Roberto estava apanhando café. Os caipiras não eram trabalhadores, os caipiras eram moradores na sociedade. Enfim, daquele jeito que só se disfarça do Rio. Então é uma coisa assim, o que significa essa lentidão, essa lerdeza? Então o cara é lerdo e está lá tocando, tomando fluoxetina. Se fosse o caipira, de verdade, não sei, imagina. Então, o meu rock lá meu ainda acha que o presidente da República é aquele velhão de barba? Não é outra coisa. Os anos 45, aquele velhão de barba. Esses são os dois pontos que eu gostaria que você comentasse. Um outro que é muito longo, eu vou deixar para amanhã, que aí entra um pouco no meu assunto. João Sem Braço, fazer uma ligação, que é a crise da cura e a crise da conversão. O que isso significa, o que isso tem a ver com essa hipoteca da superação que foi, cujo prazo já foi vencido.
Pode ser. Mas, se for o caso, no pouco de debate, eu gostaria de entrar nesse assunto, acho que eu falei um pouquinho demais. Tá? É isso. Obrigado. Bom, eu queria, enfim, agradecer demais os comentários, né, do Gabriel e do Paulo. São provocações muito interessantes que mostram que toda pesquisa que a gente faz é inacabada, né, é uma tarefa sem fim. E se o trabalho, né, suscitou essas questões é porque é um trabalho que se mantém ainda em construção, na verdade, né? E não vai parar aqui só com esse livro. Vou tentar responder mais ou menos, um pouco, né, porque é meio desafiadoras as questões, né. Vou começar pelo Gabriel. Você falou uma coisa muito interessante, Gabriel, porque a primeira parte toda do trabalho, né, que eu estou falando das duas estratégias de combate à diferença, eu pontuo, né, seja com Bauman por meio da noção de genocídio ou assimilação, seja com Foucault por meio da noção de disciplina e biopolítica, que são duas tecnologias de poder distintas, né, pode ser, eu acho que talvez eu dê mesmo essa impressão de que essas tecnologias de poder haviam sido superadas por uma nova tecnologia de poder emergente, e que seria essa governamentalidade neoliberal, não biopolítica, né, no caso, ou seja, não a biopolítica, mas a sociedade disciplinar haveria sido superada e a governamentalidade neoliberal instituiria uma tecnologia de poder pós-disciplinar. E, no entanto, né, fazendo jus ao próprio Foucault, que disse isso em várias ocasiões, nenhum modelo, na verdade, suplanta o outro, né? O regime disciplinar começa no século XVII, que rompe, de certa forma, com a soberania, não suplanta a soberania não desaparece. Da mesma maneira, a biopolítica e a governamentalidade liberal, que surge no século XVIII, também não suplanta a soberania nem a disciplina, elas permanecem em tensão, eu acho, né? Um pouco essa coisa que você já veio estudando também, né? Que está no seu livro, essas fronteiras de tensão também. Porque eu acho que quando você fala em fronteiras de tensão entre o crime, o Estado, a religião, os movimentos sociais, são fronteiras de tensão que passam por esses regimes de governo, né? O PCC institui um novo tipo de pastoral, de poder pastoral, digamos assim, que é disciplinar. E, ao mesmo tempo, opera com a ideia do homo econômicos, né, que está na governamentalidade neoliberal. Então, ele aplica duas tecnologias de poder ao mesmo tempo, né? As religiões também, pode ser o caso do pentecostalismo, extremamente disciplinares nas comunidades terapêuticas, né? Ou, por exemplo, no que o trabalho da Débora, o trabalho dela apresentou, né, que foi a intervenção de um ramo da Igreja Batista na Cracolândia, que era a Cristolândia, né? Até onde eu entendo, trabalha também com regime disciplinar clássico. Então eu acho que eles se coexistem, né? E coexistem de forma tensa às vezes. Porque mesmo dentro da religião pentecostal, eles estão de forma tensa, porque você tem denominações pentecostais extremamente disciplinares e você tem esse mercado absolutamente maluco que não é disciplinar, no sentido de que você tem espaço na medida em que você apresenta como trunfo simbólico aquilo que devia ser negado por você, que é o seu passado mundano, né? Então, aí sim é uma governamentalidade nova, porque a governamentalidade neoliberal, ela não pretende eliminar a diferença, né? O Foucault diz, a governamentalidade neoliberal, ela trabalha utilizando a diferença, né? Ela trabalha com a otimização das diferenças. Só para ficar mais claro, para não ficar tão abstrato, até falei isso em aula recentemente, é como se antes você pegasse uma sala com 40 alunos,
No regime disciplinar, você faria esse empreendimento difícil, custoso, cansativo, de disciplinar os alunos para eles sentarem direito, se portarem direito, pararem de conversar, fazer os exercícios propriamente e tal. Há certas tendências da pedagogia que começam a dizer que isso é, na verdade, ultrapassado, que você pode pegar aquele palhaço do fundão, você não precisa disciplinar ele, porque ele pode ser útil. Então, a governamentalidade neoliberal, ela otimiza a diferença, ela não nega a diferença. Se ele for útil, produtivamente útil, o palhaço do fundão não tem que ser destruído na sua palhaçada. Ele tem que ser fomentado na sua palhaçada. Do mesmo jeito que o ex-mendigo, o ex-bruxo, o ex-bandido, a ex-prostituta, o ex-bruxo que fez o pacto do diabo com a Xuxa, sei lá, tem esses testemunhos, o ex-sobrevivente do massacre do Carandiru, o ex-negão do pó, o ex-Guina, que era do Racionais MCs que nem... Esses caras, eles não têm que ser eliminados na sua diferença, eles têm que ser agenciados pela sua diferença. Então, na verdade, eles estão condenados à sua diferença, né? Então, eu acho que tem essas... condenados no sentido de que eles não podem deixar de ser o que eles são. Se eles deixarem de ser o que são, eles perdem o nicho, né? Então, eu acho que... Eu entendo que seja isso, porque a gente vê, né, atualizações do genocídio, né? Eu acho que o seu trabalho aponta para isso, outros trabalhos apontam para isso. O genocídio não desapareceu, né? O movimento negro vem insistindo agora com o termo, né, uma parte do movimento negro, a ideia de que está estabelecendo o genocídio da juventude negra, né? Eles estão propondo esse termo. Então, de fato, essas estratégias, elas não desapareceram. E aí você faz essa provocação que eu acho que você tem razão, né? Cadê a atenção? Onde é que está a agência? Está tudo muito dominado no meu trabalho, né? Um horizonte meio frankfurtiano, assim, sem muitas soluções à vista. E é complicado porque a grande genialidade da governamentalidade neoliberal é justamente você governar pela liberdade. O que parece um paradoxo, né? Que o governo, quando a gente associa a palavra governo, a gente associa governo contra a liberdade. A gente não associa uma forma de governar que governa justamente pressupondo a liberdade. Então, resistir a um governo que governa pela liberdade é muito mais difícil do que resistir a um governo que negava a liberdade. Porque o governo que nega a liberdade estabelece um inimigo comum absolutamente claro, né? E o governo que governa pela liberdade, a gente não é possível estabelecer um inimigo comum claro. Então, isso opera com um paradoxo que o Foucault e o Agamben também, né, denunciam, que é quando os sujeitos se constroem, se fabricam, se produzem como sujeitos, paradoxalmente eles também se prestam a se tornar objetos. Toda forma de subjetivação produz uma objetificação. O exemplo clássico, por exemplo, é essa grande demanda, né, que havia, né, que houve e existe ainda do movimento LGBT, dos transgêneros, para você ter a possibilidade de fazer a cirurgia, né, de designação, a cirurgia de mudança de sexo, que foi, por exemplo, eu não sei se ainda era financiada, né, era gratuita pelo sistema público de saúde. E eu não sei se isso mudou, eu estou falando uma coisa aqui que eu não sei direito como é que está agora, mas até um tempo atrás, para você conseguir a cirurgia, você tinha que se identificar como sendo portador de uma doença. Ou seja, a conquista de um direito vinha pela... A construção de um sujeito político vinha por uma espécie de elaboração de uma objetificação. Então, você tem essa coisa do sujeito do objeto, né, intenção, ou seja, toda vez que você se torna sujeito, você também está delimitando um campo identitário que pode ser objeto de estratégias das políticas estatais ou da governamentalidade pelo mercado. Porque você está oferecendo a identidade que vai ser recortada, como você disse também nos seus trabalhos, né? Recortada por critérios de vulnerabilidade e perigo, que também se prestam
a serem governamentalizados a partir daí. E você fala, né, no fim, dizendo que se esse mundo fosse tão administrado, ele não haveria um consenso, que na verdade a gente está vendo um mundo de tensões, de lutas, de conflitos, de guerra no limite. Mas aí eu acho, enfim, eu concordo e discordo, porque eu acho que esse mundo da governamentalidade neoliberal, ele não quer o consenso, ele não pretende o consenso, como o ardor civilizacional do Ocidente, durante séculos, pretendeu. Ele funciona justamente, aí eu vou usar o seu próprio argumento, recortando a população em códigos biopolíticos segundo vulnerabilidade e perigo. Mais ou menos o que está no trecho que o Paulo, de forma gentil, leu, ou seja, você tem nicho de mercado para as vendedoras da Natura, para as celebridades que vão para os reality shows, as subcelebridades que vão para a fazenda, você tem os tratadores de lixo, você vai recortando a população. Então, portanto, não se pressupõe mais aquilo que o Paulo falou e que você fala também, um horizonte universalista, né? Focado na sociedade do trabalho, na ideia de uma cidadania, que é o fim da hipótese superadora, de fato, né? Então, a ideia é que não vai haver mais essa homogeneização pretendida, então não precisa haver consenso, né, no limite. A governamentalidade neoliberal, ela trabalha sem o consenso, talvez é melhor que não seja, como o palhaço da turma. O palhaço da turma, do fundão, ele não tem que ser igual aos outros, ele tem que ser o palhaço da turma. Porque ele vai funcionar, porque ele vai ser um cara flexível, por exemplo, na empresa. Ele vai ser um cara que resolve problemas, ele é um cara safo. Então, para que você vai destruir isso que ele tem? Né? Então, eu acho que a grande dificuldade da gente pensar a resistência é justamente pensar a resistência a um governo que se produz e se institui pelo pressuposto da liberdade. Né? Então, quanto mais livres são as pessoas nas suas próprias agências e empreendimentos, como é o próprio mundo do crime, né? No mundo do crime se trata de homo econômicos absolutamente racionais, mais funciona para o tipo de governo que se pretende. Né? Mas, de fato, eu acho que eu não dou muito espaço para ver resistência. Eu até estava uma vez conversando com o Bruno Manso, que você conhece. O Bruno é um jornalista, mas também fez doutorado em ciência política, tem trabalhos sobre crime, né, segurança pública. Essa crítica que eu faço ao pentecostalismo, o Bruno ele não concorda de certa maneira, porque ele diz assim para mim: Mariana, os pentecostais são um barato. Ele diz assim: esses caras inventam coisas magníficas, eles são absolutamente criativos, né, nessas populações dominadas e marginais, né, que vivem às margens da sociedade brasileira. Eles inventaram dispositivos absolutamente originais e flexíveis e maleáveis, né? Então ele via uma criatividade, e os próprios testemunhos são isso, né? São absolutamente criativos, e que eu não via, porque eu estava num registro muito mais da crítica, né? Eu não estava na... A Adriana também do Rio, que estudou os moradores de rua, quando eu apresentei, Adriana, que estudou, que estudou as populações de rua, Adriana Fernandes. Ela também, eu apresentei o trabalho num congresso, ela falou assim: mas você não está vendo que esses caras estão usando o artifício do deboche? No fundo eles estão debochando, eles estão sendo inventivos nessa própria precariedade deles, quando eles se encenam como ex alguma coisa. E eu estava vendo só a vida nua, né? E ela viu um outro lado que é próprio dos antropólogos. Eu faço esse elogio público aqui aos antropólogos. O que os antropólogos geralmente conseguem ver de criação, os sociólogos só veem como negação. Os sociólogos deixam a gente deprimido. A antropologia não, a antropologia deixa a gente mais produtivo, vê mais produtividade no que a gente vê mais negação. Então eu acho que era mais ou menos isso, mas muito obrigada pelas suas considerações. Queria agradecer também as considerações do Paulo, que são todas muito interessantes. Quando você fez esse contexto, Paulo, dessa geração de sociologia, né, que a gente não está tão novo mais assim, né? Então
estão beirando os 40 e tal, essa geração, que somos nós, o Gabriel, eu nunca tinha pensado em nós da maneira como você disse. Eu nunca tinha visto essa narrativa, eu nunca tinha me entendido, né, como pertencente dessa geração na maneira como você fez. Eu acho que é isso mesmo. Ou seja, essa nova sociologia que surge, né, que começa a ser produzida no início dos anos 2000, né, os primeiros trabalhos do mestrado, doutorado, estão pegando as fissuras, né, você falou rachaduras de uma sociedade que havia, no período da redemocratização, abandonado a aposta, né, na hipótese superadora que sustentou o projeto dos anos 80 e sustentou o projeto político dos anos 90, no início, né, quando se imaginava que com a Constituinte de 88 a gente teria essa sociedade do trabalho, né, que você descreveu. Então a gente já pega, digamos, as ruínas disso. Só que eu acho que por trás dessas ruínas, essa geração, né, que fico feliz de você ter me incluído nela, foi capaz também de perceber que começava a se criar novos dispositivos sobre essas ruínas. Ela não era simplesmente o que a expressão, né, que ficou popularizada na década de 90, né, do Roberto Schwartz, do desmanche, que por trás do desmanche estavam se criando coisas. Era destruição, mas era criação. Né, como sempre foi o capitalismo, né, destruição e criação sempre ao mesmo tempo. Então eu fiquei bastante feliz de ouvir você dizer isso, porque eu não saberia ter dito isso sobre mim, sobre a minha trajetória, como você falou. E você toca também, né, nessas questões da resistência, né, do pedir para sair. Eu uso, de fato, né, a expressão que a Silvinha, argumenta no trabalho dela, que é um trabalho brilhante, que é justamente essa ideia de que ela não é Foucaultiana, mas ela concorda com Foucault nisso, que é a ideia de que essa governamentalidade, por justamente trabalhar com o pressuposto da liberdade, ela tem um limite, que é o seguinte: para o sujeito ser governamentalizável, para usar a expressão do Foucault, ele tem que jogar. Se o sujeito não joga, ele deixa de ser passível de ser objeto de uma governamentalidade. Então, ele tem que agir como homo econômicos permanentemente. E significa agir como homo econômicos na governamentalidade neoliberal é você se produzir permanentemente como capital humano. Ou seja, você produzir todos os seus capitais, o capital econômico, o capital cultural, o capital social, trabalhar nas redes sociais, por exemplo, trabalhar no perfil do Instagram, trabalhar no Facebook, que são formas de trabalho também, né? Como ela denunciou as formas de trabalho dos reality shows. Você está produzindo uma narrativa sobre si mesmo, né? Permanentemente. Agora, a resistência que ela aponta é essa. E se todo mundo pedisse para sair? Inclusive do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, do Regulares, porque a gente optou por jogar esse jogo, né? Todos nós optamos por jogar esse jogo. Então, ela aponta de fato isso, né, como uma forma de resistência, que é justamente essa, né? Eu preferiria não ter Lattes, eu preferiria não ter Facebook, eu preferiria não ter Instagram e assim por diante. Que inclusive é isso que o Foucault diz, ou seja, não se trata de mudar a mentalidade dos jogadores, mas agir nas regras do jogo. E os aplicativos, né, o que se chama agora de capitalismo de plataforma, ou as redes sociais são isso. O Facebook pode alterar as regras do jogo, mas os jogadores podem jogar da maneira como eles quiserem, dentro de certas regras do jogo. Então a manipulação vai pelas regras do jogo e não pela alma da mentalidade dos jogadores. Né? Todos podem jogar do jeito que quiserem, supostamente. E aí, claro, você apresenta essa ideia da resistência dos deprimidos, né? Eu acho que eu vi isso menos do que eu deveria ter visto. Né? A Maria Rita Kell tem um livro lindo, né, sobre a depressão, chamado O Tempo e o Cão, em que ela fala justamente esse argumento, ou seja, o deprimido é aquele que saiu fora da máquina de aceleração do capitalismo. O Arrenberg diz: o deprimido é um sujeito em pane, ele deu tilt.
né? Ele não é um neurótico freudiano clássico, mas ele é alguém que sofre uma doença da insuficiência. O Weinberg diz que ele não é movido pela culpa, ele é movido pela vergonha. A vergonha de não estar à altura. Né? Por isso que a altura das metas, como você mesmo diz. É por isso que o subtítulo do livro do Weinberg é Depressão e Sociedade, o cansaço de ser si mesmo. Porque a injunção de ser si mesmo, né, da performance, né, no trabalho, nas redes sociais, ela cansa. Né? Isso, no caso do Weinberg, poderia produzir um estado afetivo deprimido. Que é de fato uma forma de resistência, sem dúvida. Bom, aí você falou um comentário no fim, né, sobre os caipiras. Você diz assim, mas essa desaceleração do caipira ela não é nova. De fato, ela não é nova, né? Se a gente pegar o texto clássico, né, do Jeca Tatu, do Monteiro Lobato, a solução do Monteiro Lobato é uma solução moderna, provavelmente dita, né? É disciplinarizar. Né? Você vai disciplinarizar, vai colocar esses lerdos na sociedade do trabalho e eles vão finalmente produzir e o higienismo vai curar as mazelas que eles sofrem, né? Das doenças infecto-contagiosas que eles padecem, nem lembro qual que era agora, né? Bicho do pé, mas tinha outra, não tinha, enfim. Então é uma solução moderna, civilizatória, né? A aposta do Monteiro Lobato. E eu amo os livros do Monteiro Lobato, engraçado, mas ele dizia isso sobre o Jeca, né? Então, de fato, eu acho que ele resiste, né, à modernidade e ao projeto civilizatório desde sempre. Então, a sua pergunta para mim é, qual que é a novidade, então? Se ele é um desacelerado, ele sempre foi, qual que é a novidade? Eu acho que tem uma novidade, que é esse cara está sendo medicalizado, né? É uma outra estratégia que está sendo investida sobre ele. Não é a estratégia civilizatória do Monteiro Lobato. Não é a aposta no desenvolvimentismo, né? Como você mesmo falou, que o Monteiro Lobato era, né, um fiel, tinha fé nisso, né, no desenvolvimentismo para o Brasil. O Brasil ia ser curado das suas mazelas. Porque ele está sendo medicalizado. E o que eu acho dramático, no caso deles, é que o universo simbólico do campesinato, que permitia que eles tivessem uma tradução simbólica para os seus próprios dramas, eu acho que é esse universo simbólico que vai sendo desfeito quando a própria estrutura do campesinato, estudada pelo Antônio Cândido, vai sendo desfeita pelos processos de mecanização do campo, introdução do agrobusiness no campo. Então, eles não sabem mais lidar com a estranheza que eles sentem. Eles não sabem lidar com isso. Então, o que me tocou muito quando eu fiz essas entrevistas com esses deprimidos é que o problema não era o sofrimento que eles tinham, o problema é que eles não tinham uma narrativa para o sofrimento que eles tinham. Eles não tinham, de fato, um patos. Eles tinham a dor, mas não tinham um patos. Que o patos é justamente uma exacerbação simbólica que tenta lidar com o que é o excesso, a desordem, a perplexidade. Como o Lévi-Strauss fala, né, ao separar pensamento patológico e pensamento normal, no caso do texto dele clássico, né, a eficácia simbólica. Então, isso que eu acho dramático, ou seja, na ausência na morte dessa palavra que mediava a pressão simbólica que eles tinham de estar no mundo, e eles tinham e era riquíssimo, e não é à toa que o Grande Sertão Veredas, né, bota toda a filosofia existencialista na boca do caipira, que é o Reobaldo, né, não é à toa, de alguns, né, e jagunço. Era o caipira produtivo, de fato. Ele era mais, não era tão lento, é verdade. Mas de certo, partilhava esse mesmo universo simbólico, de certa forma, né? Então é justamente isso que é ruído. E na ruína disso, você tem a medicalização. E tem a perplexidade deles diante do medicamento. E uma profunda desconfiança caipira do medicamento. Que é essa desconfiança da modernidade, né? Que eu acho que faz parte da cultura caipira, seja em Minas, né? Seja a cultura caipira paulista, né? Que foi
estudo do Antônio Cândido. A gente faz tanta piadinha de mineiro e paulista, mas tem o caipira paulista também. Então eu acho que de fato você tem uma nova gestão do sofrimento e é uma gestão que anula a narrativa simbólica, anula o símbolo a favor da ideia de um déficit, né? De um déficit de desordem neuroquímica, que não recebe nenhum tipo de tradução, né? Ou seja, esse diagnóstico de depressão não vem acompanhado de nenhuma narrativa, ele vem apenas como um diagnóstico seco, né? E vem acompanhado dessa cartela de medicamento que o caipira me apresentava de maneira perplexa, como se eu, fora do universo, quer dizer, vinda, né, de um universo da cidade, da ciência, da medicina, pudesse traduzir o que para ele era intraduzível, né? Acho que é isso.